Beleza, então, mais um bloco de contabilidade para a Polícia Federal. Vamos lá, vamos para a tela agora, falar um pouco sobre situação líquida e representação gráfica. Galera, então é sempre importante lembrar aqui o que eu falei para vocês, que a expressão situação líquida, ela é um pouco mais doutrinária, beleza? Então, situação líquida se refere a um contexto mais genérico, enquanto que patrimônio líquido é quando a situação líquida ela é maior do que zero, tá bom? Só que o CESP, ele aceita normalmente a expressão patrimônio líquido negativo. Então, para o CESP, aceite sem problema algum a expressão patrimônio líquido negativo, embora, doutrinariamente, seja mais adequado você falar situação líquida negativo. Só que as normas contábeis, elas utilizam a expressão patrimônio líquido. Isso aqui é até cobrado em prova. Vejam só por que eu estou enfatizando tanto isso para vocês. Olha o item 6 aí da nossa aula. Situação líquida e patrimônio líquido são expressões sinônimas, mas a primeira é mais adequada para expressar o estado patrimonial da entidade, enquanto a segunda é de utilização obrigatória no balanço patrimonial. Então, situação líquida e patrimônio líquido são expressões sinônimas. Aqui o CESP, tá? Ele falou, ele aceitou, tá? Ele aceitou. Ele falou o seguinte, falou, olha, beleza, são sinônimos. Mas a primeira é mais adequada para expressar o estado patrimonial, ou seja, para falar, né, como que isso de uma questão mais doutrinária, como que essa situação líquida ela é maior do que zero, menor do que zero, ela é igual a zero, enquanto a segunda é de utilização obrigatória no balanço patrimonial. Então, o que a questão está falando é o seguinte, que a expressão patrimônio líquido é o que você tem que usar no balanço patrimonial. Quando você vai olhar balanço patrimonial de empresas abertas, por exemplo, empresas da Bolsa, lá não consta a expressão situação líquida, vai constar patrimônio líquido, mesmo que seja negativo, beleza? Então, embora situação líquida e patrimônio líquido não sejam, assim, tecnicamente expressões sinônimas, não é a mesma coisa, o CESP, ele entende que sim, tá bom? Então, ele já está pacificando esse ponto. Mas a primeira é mais adequada para expressar o estado patrimonial, ou seja, mais doutrinária, enquanto a segunda é a utilização obrigatória no balanço patrimonial. Então agora, a partir de agora, você vai gravar para a sua prova que, para o CESP, situação líquida é igual a patrimônio líquido. Além de gravar também o fato de que o CESP aceita a expressão patrimônio líquido negativo, tá? Agora a gente vai falar sobre os tipos de situação líquida que você pode encontrar em uma questão, beleza? Então existem várias possibilidades aí de você encontrar tipos de situação líquida. Como assim? A gente sabe que isso aqui é uma decorrência da equação fundamental da contabilidade, que é ativo é igual a passivo mais PL. Então o PL ele pode ter diversas conotações, tá? Pode ser positivo, negativo, pode ser igual a zero. Então vamos lá. A primeira situação que você pode ter é a situação em que o ativo ele é maior do que o passivo. Então vejam aqui nesse caso, você tem um ativo de R$2.000, bens de R$1.000, direitos de R$1.000, obrigações de 500, e você tem um ativo, portanto, de 2.000. Qual é o valor do seu passivo aqui? O seu passivo ele é 500. Portanto, qual é o valor da sua situação líquida? A sua situação líquida aqui, ela vai ser de 1.500. Então, essa situação aqui é uma situação superavitária. Superavitária. Beleza? Essa situação ela é superavitária. Ela é uma situação confortável para a empresa. Ela geralmente representa empresas que têm estrutura de capital conservadora. Quando você vai analisar balanços de Apple, Google, lojas Renner aqui no Brasil, Grendene, geralmente os bancos também, né? Banco trabalha sem dívida, Porto Seguro, seguradora. Várias empresas VEG
Tem várias empresas que têm uma estrutura de capital bastante conservadora, isso é, elas trabalham com mais caixa, com mais bens e direitos do que dívida. Então, essas empresas elas tendem a ser mais resilientes. Existem outras empresas, por exemplo, o Tesla, né, que produz carros híbridos, híbridos não, né, carros que não são a gasolina lá nos Estados Unidos. Ela já trabalha bastante alavancada, isso significa que ela tem uma dívida muito maior para se financiar. Outras empresas que trabalham assim também com bastante dívida, Uber, entre outras, beleza? Então, esse tipo de situação aqui é uma situação mais confortável. Então, em tempos de crise, essas empresas elas tendem a ser mais resilientes, elas tendem a ficar mais tranquilas. Você não pode dizer necessariamente que uma empresa que tem um ativo maior do que o passivo é necessariamente melhor do que uma que não tem, do que uma que tem um pouco mais de dívida. Isso você tem que analisar de setor para setor, tá? Então, essas questões que se fala assim, não, necessariamente uma empresa que tem menos dívida é melhor do que uma que tem um pouquinho mais de dívida. Depende, você tem, por exemplo, empresas do setor elétrico, que são empresas que têm alta previsibilidade de receita. Então, isso possibilita que elas possam se alavancar, possam tomar um pouquinho mais de dívida. Então, essa relação ela tem que ser vista geralmente entre empresas do mesmo setor. Por exemplo, construtora. Você tem MRV, você tem diversas construtoras que estão lá na bolsa, só que, se eu não me engano, a única que trabalha com uma estrutura de capital conservadora, que não tem dívidas, é a EZTEC. Então, dentro dessas construtoras, geralmente, a EZTEC ela tende a se sair melhor em períodos de crise, em períodos de altos e baixos, porque ela tem um caixa para passar por essas situações. Enquanto que outras que trabalham muito alavancadas têm uma relação de dívida muito maior. Então, essa relação, essa ponderação, ela tem que ser feita entre empresas geralmente do mesmo setor, beleza? Então, esse tipo de situação aqui é uma situação confortável para a empresa. Quais são as decorrências desse tipo de situação líquida? Aqui, geralmente, então, o ativo... Geralmente não, né? Aqui, o ativo ele vai ser maior do que o passivo, tá? Então, você tem um ativo total de 2.000 e um passivo de 500. E o seu PL também vai ser maior do que zero. Isso significa que o dinheiro dos sócios ele é positivo, tá? E tomem questão, vamos lá. Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido, sendo todos maiores que zero, tem-se a situação patrimonial conhecida como positiva, ativa ou superavitária, beleza? Então, olha só o que nós temos aqui. Vamos para a equação fundamental da contabilidade. A questão falou, aqui ativo é igual a passivo mais PL. Então, ó, passivo, vamos isolar, é igual ao ativo, PL vai passar para cá, negativando. Beleza. Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do PL, sendo todos maiores do que zero, ou seja, aqui ó, é tudo maior do que zero nessa situação, que é a situação superavitária. Tem-se que a situação patrimonial é conhecida como positiva, ativa ou superavitária. Será que é isso? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui nesse caso, você tem ativo 2.000, passivo 500, PL 1.500. Portanto, aqui o passivo ele vai ser o ativo 2.000 menos o PL que é 1.500. O passivo é 500. Tudo maior do que zero nessa situação. Isso aqui é uma situação em que o ativo é maior do que o passivo, confortável, superavitária, positiva, ativa, beleza? Então, gabarito está correto. Gabarito correto. Agora, esse aqui é um outro tipo de situação líquida que cai bastante em prova, que é o chamado passivo a descoberto. O que vem a ser, galera, passivo a descoberto? A gente sempre vai tentar ensinar para vocês a questão da nomenclatura. Olha, passivo a descoberto. Então, você tem uma obrigação, um passivo, que está descoberto, que você não tem como arcar, você não tem como pagar, você não tem como adimplir essa sua obrigação. É um passivo que está descoberto. Quando que ocorre a situação de passivo a descoberto? Aqui, por exemplo, você tem um ativo total no valor de R$2.000 e você tem obrigações no valor de R$2.500. Então, os seus bens e direitos, eles são suficientes para quitar suas obrigações?
Sim ou não, galera? Não são. O que acontece aqui nesse caso, portanto? Aqui, vejam vocês que nós teremos ativo é igual a passivo mais PL. Sendo o nosso ativo 2.000 e as nossas obrigações 2.500, qual vai ser o valor do nosso PL? O nosso PL, isolando aqui, vai ficar 2.000 menos 2.500. Portanto, o nosso PL ele vai ser negativo em 500. Beleza? Vejam que os sócios aqui isso depende do tipo societário, né? Geralmente o sócio ele não vai ser chamado para responder com capital próprio. Os credores vão ter que dar um jeito de se satisfazer com os bens que a sociedade tem, ou vão ter que levar para a justiça, etc. Mas o patrimônio líquido aqui ele vai ter que se tornar negativo. O patrimônio líquido ele pode ser negativo sem problema algum. O ativo e o passivo eles precisam ser maior do que zero. Você não tem uma dívida negativa, né? Ou você tem dívida ou você não tem. O caixa também, você não tem menos R$10 no caixa. Né? Se o seu caixa está negativo, na verdade, você tem uma obrigação, não é um direito. Beleza? Então aqui o que está acontecendo? Vejam, o seu patrimônio líquido ele é negativo. Então aqui na situação de passivo a descoberto, você tem que anotar o seguinte, isso aqui o CESP já cobrou também. O passivo ele não fica com valor negativo. Quem fica com valor negativo? É o PL que fica com valor negativo. Tá? Então é o PL que fica com valor negativo e não o passivo. Beleza. Então aqui as implicações que você tem, as decorrências disso, são as seguintes. O seu ativo ele é menor do que o seu passivo e o seu patrimônio líquido ele vai ser menor do que zero. Beleza? Isso aqui é tudo que você precisa saber para sua prova praticamente sobre passivo a descoberto. Tá? Antigamente você pegava esse patrimônio líquido e jogava ali para o lado do ativo, só que hoje não fica assim. Hoje você faz a representação normal do patrimônio líquido negativo. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões. Olha só, questão 8. Uma entidade cujos bens e direitos somem 2 milhões e que possua obrigações que totalizem 5 milhões, estará em uma situação líquida que pode ser definida como ativo a descoberto ou deficitária. Então, vamos dar uma olhada aqui o que nós temos. Nós temos bens e direitos, portanto, nós temos aqui ativos que são no valor de 2 milhões e temos obrigações, ou seja, passivos, no valor de 5 milhões. Beleza? Aqui, então, o seu passivo ele é maior do que o seu ativo. O que você tem aqui? Você tem, portanto, um passivo a descoberto de 3 milhões. Beleza? Então, essa situação líquida pode ser definida como ativo descoberto ou deficitária? Não. Ela pode ser definida como passivo a descoberto ou deficitária. Não é ativo, beleza? Próxima questão. Quando o passivo... Vamos lá, peraí, rapidinho. Quando o passivo... Pulou uma questão aqui. É igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido... não, essa questão a gente já resolveu. Esse slide repetiu. A situação patrimonial líquida em que o total de passivo supera o montante do patrimônio líquido é denominada passivo a descoberto. Então, a situação patrimonial líquida em que o total de passivo supera o montante do patrimônio líquido é denominada passivo a descoberto. Essa questão aqui ela é interessante, tá? O que nós temos aqui? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ativo é igual a 1.000
passivo é igual a 2.000. Beleza? Então, quanto que vai ter que ser o seu PL aqui? Ativo é igual a passivo mais PL. Ativo é igual a 1.000. Passivo é igual a 2.000. Mais PL. Portanto, o seu PL ele é igual a menos 1.000. Então, ó, a situação patrimonial líquida, que o total de passivo supera o montante do patrimônio líquido, é denominado passivo a descoberto. Então, aqui, o seu passivo ele é maior do que o patrimônio líquido. Ó, o seu PL é de menos 1.000 e o seu passivo ele é de 2.000. Só que não é essa situação que caracteriza o passivo a descoberto. O que caracteriza o passivo a descoberto, que eu disse para vocês, é a seguinte situação. O ativo ele é menor do que o passivo e o PL ele é menor do que zero. Mas por que isso, Gabriel? Essa questão ela é uma pegadinha. Até coloquei como quiz lá para a galera do Telegram e praticamente mais de 60% errou. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês uma situação. Olha só. Você tem aqui uma empresa que tem a seguinte estrutura. Ativo é igual a 1.000. Passivo é igual a 800. PL é igual a 200. Essa empresa, ela tem bens e direitos suficientes para liquidar suas obrigações? Tem. Por quê? Porque ela tem um ativo de 1.000 e tem um passivo de 800. Então ela consegue pagar todas as suas dívidas tranquilamente. E olha só, nesse caso, o passivo ele também é maior do que o patrimônio líquido. Então vejam, ó, vamos ler a questão sobre esse segundo exemplo aqui. A situação patrimonial líquida em que o total de passivos, veja, o nosso passivo é de 800, supera o montante do patrimônio líquido, que é de 200, é denominada passivo a descoberto. Só que nesse caso aqui, a gente não tem um passivo a descoberto, porque a gente consegue liquidar todos os nossos passivos e ainda vai sobrar dinheiro. Portanto, o erro dessa questão aqui, número 9, é a comparação, tá? Porque o passivo ele supera o montante do ativo. O parâmetro é o ativo e não o patrimônio líquido. Questão 10. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito dos sócios é negativo. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que, no caso do passivo a descoberto, o ativo ele é menor do que o passivo e o PL ele é menor do que zero. E o que é o PL? O PL é o capital próprio. Sendo o capital próprio, ele é o capital dos sócios. Ele é o direito dos sócios aí nessa entidade. Portanto, esse item, ele está o quê? Correto. Beleza? Próxima, questão 11. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total de exigibilidades supera o total de bens e direitos, implicando a inexistência de patrimônio líquido. Então aqui, como eu já disse a vocês lá atrás, o CESP ele aceita tranquilamente a expressão patrimônio líquido negativo. Então o CESP aceita tranquilamente a expressão patrimônio líquido negativo, tá? Então o CESP aceita. Quando você tem um passivo a descoberto, você tem um ativo menor do que o passivo, porque você não tem bens e direitos suficientes para liquidar suas obrigações, e você tem um PL menor do que zero. Então isso aqui não implica inexistência de patrimônio líquido, mas implica que o patrimônio líquido é menor do que zero, beleza? Portanto, esse item
ele está errado. Ok, próximo tipo de situação patrimonial. Ativo é igual a passivo. Aqui, nessa situação, o ativo ele é igual ao passivo exigível. Então, não vai ter aí patrimônio líquido. Não existe capital próprio. O total de bens e direitos é igual ao valor das obrigações. Aqui, nessa situação, vamos colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Olha só. Você tem um ativo que tem um total de 2.000. Você tem um passivo que tem um total de 2.000. Qual é o valor da sua situação líquida? Ora, a sua situação líquida aqui, ela vai ser 0. Ela é nula. Isso significa que todos os seus bens e direitos, se forem liquidados, eles vão dar somente para quitar aí as suas obrigações, tá bom? Então, isso aqui é o que se chama de situação líquida nula. Esse estado patrimonial se chama situação líquida nula ou compensada. Beleza? E temos, por último, um tipo de situação líquida, que é o ativo é igual à situação líquida. Geralmente, isso aqui vai ocorrer quando você está constituindo a sociedade. No caso de constituição da sociedade. Então, quando você está constituindo uma sociedade, geralmente você colocou lá um capital de 100 e esse dinheiro ele foi para o banco ou para o caixa no valor de 100. Quando você está constituindo a sociedade, geralmente, você não tem obrigação. Por isso, o seu passivo ele vai ser igual a 0. Aqui, então, o ativo ele é igual ao PL. E o seu passivo é igual a 0. Beleza? Aqui tem mais uma questão. Ó. Não, isso aqui já respondemos. Alguns slides duplicaram aqui. Mas não tem problema. Próxima questão, então. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Vou explicar para vocês aqui algumas consequências que nós temos de tudo que eu falei aqui para vocês. Algumas consequências são as seguintes, olha só. Isso aqui é interessante você anotar. O ativo, ele pode ser maior ou igual a 0. O ativo ele pode ser maior ou igual a 0. O ativo não pode ser negativo. Você não vai ter menos R$1.000 em bens, menos R$1.000 em direitos. Então o ativo ele é maior ou igual a 0, nunca vai ser negativo. O mesmo vale para o passivo. O passivo ele vai ser maior ou igual a 0. O passivo ele não pode ser negativo. Você não vai ter menos R$1.000 de obrigação. Se você tem uma obrigação em tese negativa, isso aí vai configurar um direito, né? Porque você tem algo a receber. Beleza? Então o ativo e o passivo ele tem que ser maior ou igual a 0. Já o PL, por sua vez, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser nulo, tá? Então vamos lá para a nossa questão. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Vamos lá para a nossa equação fundamental da contabilidade. Você lembra qual que é a equação fundamental da contabilidade? A equação fundamental da contabilidade é ativo é igual a passivo mais PL, beleza? Então essa regra aqui, ela não tem exceção, tá bom? Então o que você precisa entender?
O seu PL, a maior possibilidade do seu PL acontecer aqui é quando o seu passivo ele é igual a zero. Só para eu dar um exemplo aqui para vocês. Então imagina que o seu ativo é 10, o seu passivo é 3. Qual é o valor do seu PL? Ora, o seu PL aqui é 7. Imagina que o seu ativo é 10, o seu passivo é 1. Qual é o valor do seu PL? O seu PL aqui é 9. Então, qual vai ser a maior possibilidade de você ter um PL maior aqui? O seu PL ele vai ser maior quando o seu passivo é igual a 0. Então, se você tem aqui um ativo igual a 10 e um passivo igual a 0, isso significa que o seu PL é quanto? 10. Beleza? Então, não tem como você ter um PL de 11, por exemplo, e um ativo de 10. Porque o seu passivo ele não pode ter valor negativo. Portanto, a consequência aqui é que em nenhuma hipótese a situação líquida ela pode ser maior do que o seu ativo total, beleza? Então basta você colocar isso aqui numa equaçãozinha, faz isso aqui e brinca com esses números que você vai ver que na maior possibilidade, se a sua empresa ela não tiver dívida, ela não tiver nenhuma obrigação, o seu ativo ele vai ser igual ao seu PL. Então, em nenhuma hipótese, a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Esse item ele está correto. Beleza? Então, olha lá. Questão 13. O patrimônio líquido, que pode ser positivo, nulo ou negativo, corresponde aos recursos de terceiros. Errado. O patrimônio líquido ele corresponde ao quê? Ao capital próprio da entidade e não aos recursos de terceiros. Portanto, item 13, errado. Item 14, vamos lá. Próxima questão. A questão diz o seguinte. Considere que em todas as equações descritas nas opções a seguir, os elementos integrantes da equação são maiores do que zero e despreze os aspectos econômicos, como a parcela de participação de mercado, tamanho da empresa e economias de escala. Nessas condições, assinale a opção que descreve corretamente a situação mais favorável para uma empresa do ponto de vista estritamente financeiro, beleza? Então, do ponto de vista estritamente financeiro, ativo é igual a passivo mais PL. A melhor situação para uma empresa é quando o seu passivo ele é igual a zero. A questão falou para você desprezar todos os outros aspectos, beleza? Então, ativo é igual a passivo mais PL. Então, o seu passivo ele vai ser zero. Isolando isso aqui, vamos ficar aqui ativo menos PL é igual a zero. Vamos ver se tem essa opção. Patrimônio líquido é igual a zero? Não. Passivo é igual a zero. Ativo menos patrimônio líquido é igual a zero. Opa, esse aqui é o nosso gabarito, beleza? Esse aqui é o nosso gabarito. Essa daqui é a melhor situação para a empresa. Gabarito, portanto, letra B, tá? Esse é o nosso gabarito. 15. Uma empresa que tem ativos totais de 100, passivos totais de 90 e capital realizado de 20, apresenta uma situação patrimonial líquida deficitária. Então vamos dar uma olhada aqui. A empresa ela tem ativo de 100, passivo de 90. Então, ativo é igual a passivo mais PL. 100 é igual a 90 mais PL.
Logo, o PL é igual a 10. O seu PL, ele é negativo aqui ou é positivo? O seu PL, ele é positivo. Só que o que acontece? A questão ainda fala, capital social realizado de 20. Você precisa entender que o PL, ele é composto por várias contas. Beleza? Então aqui você vai ter um capital social de 20, só que o patrimônio líquido ele pode ter também o que a gente chama de contas retificadoras. Contas retificadoras são aquelas que reduzem o total do grupo. Então, para que esse patrimônio líquido ele dê 10, o que vai acontecer? Vai ter que existir aqui alguma conta retificadora. Pode ser prejuízo acumulado, pode ser ações em tesouraria, pode ser uma série de contas que nós estudaremos lá na frente. Então você vai ter alguma conta retificadora aqui no valor de 10, para que o total do seu PL ele dê 10, beleza? Só que, nesse caso, o seu patrimônio líquido ele não é negativo, ele é positivo. Só que dentro dele você tem uma conta que é retificadora, beleza? Portanto, item errado. Próxima questão. Uma empresa possui ou não possui passivo? Logo, não existem dívidas negativas. O que eu falei para vocês? Que o passivo ele pode ser maior ou igual a 0. Não existe dívida negativa. Portanto, esse item ele está correto, tá bom? Item correto. E assim a gente encerrou aqui mais um bloco aí do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.